Fala aí, galera. Já vou começar falando aqui que a live vai ficar, né? Então, hoje a gente vai falar quantidade de rolas, né? Quantos rolas, né? Quantas lutas eu tenho que fazer para poder ganhar condicionamento. Acredito que esse aí é um dos, ou se é uma das grandes questões aí no mundo do jiu-jitsu, né? Então a gente vai falar hoje sobre quantos rolas eu devo dar para ganhar condicionamento. E aí a gente vai ter no nosso tudo bom? No mundo do jiu-jitsu aí a gente tem um costume do jiu-jitsu, né? Da galera fazer um processo aí de quantidade de rola, treinar tantas vezes e a gente vai conversar um pouco aqui para ver tudo bom, Alas? Pra gente ver, conseguir analisar e entender o quanto que isso é bem particular, não é geral, beleza? Então, pra galera que for chegando aí, vamos lá. Só pra deixar aqui o tema da nossa live, ok? O tema da live é quantos rolas, né, eu devo dar para ganhar condicionamento. Vamos lá. Tranquilo? Tudo bom, Marlos? Os Carlos. Vamos lá, a galera vai chegando aí. Os... Então, no jiu-jitsu, né, a gente tem um costume do quanto mais melhor. E isso aí vai se refletir em muitas coisas, né? Em muitas. Bruno, quem acompanhou a live que eu falei sobre jiu-jitsu depois dos 30, né? Na verdade, era até esses dois temas. Era esse que eu tô falando agora e o outro que eu botei para concorrer. Mas como a diferença foi muito pequena, aí eu decidi fazer essa live de hoje também. Então é bem interessante. Então, assim, no jiu-jitsu a gente tem um costume, tá? Que é a, a pessoa o do quanto mais melhor. Então, quanto mais a pessoa treina, ela entende que é melhor. Inclusive, né, depois de até um tema aí, algumas coisas que eu tenho visto aí nessa época de quarentena, da galera fazendo. Mas, então, essa ideia do quanto mais melhor, ela se reflete em quantidade de treino, em quantidade de rola. Tem gente que quer treinar 3, 4, 5 vezes no dia, né? Sai de um treino, vai para o outro, vai para outra academia, visita. Então, é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente pensa em condicionamento e em saúde, tá? Então, vamos lá. Quando eu penso, tá, em quantidade de rola, a primeira coisa que eu tenho que entender é para quem que eu estou fazendo isso, ok? Então, assim, qual é a pessoa, né? Aí eu botei aqui, eu anotei algumas coisas para eu não me esquecer, tá? Que seria qual a classe, qual a faixa e qual a categoria. Então, assim, se você vai planejar, né? Se você é um professor, se você vai planejar aí a quantidade de rolas, né? De lutas do seu aluno para uma competição, você tem que entender qual a idade dele, porque assim, qual a faixa, né? E qual a categoria. Eu não posso tratar um galo master, vamos botar assim, ó, galo master, faixa branca, igual um super pesado, botar aí, um pesado adulto faixa preta, não é? Então a gente tem dois perfis aí bem antagônicos, né? Então não posso tratar do mesmo jeito. Só que no mundo do jiu-jitsu, infelizmente, tá? O que acontece é isso. O cara quer treinar um cara leve, né? Independente da idade, igual um cara pesado, independente da idade da faixa. E isso você, enquanto professor, nós, enquanto professores, né? Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Até porque esse planejamento parte da gente, né? A gente que planeja o ciclo de treino do nosso aluno, ou pelo menos deveria, né? E conversar com os alunos, que aí parte da ideia do ser professor, né? Do ser educador, conversar com o aluno
e mostrar para ele o quanto que aquilo ali vai ser benefício ou malefício pro desenvolvimento dele dentro da modalidade. Então vamos lá, né? Então quando eu vou pensar na quantidade de rola que o meu aluno tem que fazer, tá? Eu tenho que pensar qual a classe, qual a faixa e qual a categoria. Então, baseado em quem eu estou treinando, tá? Eu vou pensar sempre no objetivo principal. Então, vamos lá, eu vou usar o Lúcio aqui eu como exemplo, tá? Então, eu sou Master 2, tenho 37 anos, né? Sou faixa preta. Na minha classe, eu luto 5 minutos. Então, isso é um dado muito importante. Por quê? Porque não importa para o meu organismo conseguir fazer 10 minutos de luta. O que importa para o meu organismo, quando eu penso em competição, é fazer 5 minutos de forma mais insana possível, né? De forma mais intensa possível, de forma mais potente possível. É isso que importa. Se eu não tiver isso na cabeça, se o professor não pensar dessa forma, ele pode prejudicar o condicionamento do aluno. Então vamos lá. Quem é o seu aluno, tá? Teu aluno é o Lúcio, eu. Teu aluno é o Lúcio, faixa preta, Master 2. Quantos minutos o Lúcio faz numa competição? O Lúcio luta 5 minutos. Beleza. Então importa para mim que o Lúcio consiga fazer uma luta de 10 minutos? Não. O que importa para mim? O que importa para mim é que o Lúcio consiga fazer uma luta de 5 minutos com a maior potência, com a maior capacidade física possível, se ele tiver que fazer esses 5 minutos da forma mais insana possível, eu tenho que treinar o organismo dele para se recuperar, tá? Para conseguir se recuperar o mais rápido possível após essa luta. É isso que eu tenho que imaginar, beleza? Então essa é a primeira condição, tá? Isso a gente está pensando em especificidade, tá? E está pensando também em individualidade biológica, porque a gente está olhando para a pessoa e trazendo algo para a característica dela, tá? Da categoria dela, da faixa dela, da idade dela, beleza? Então isso é muito importante, tá? E como o nosso parâmetro no meio da luta, né, no jiu-jitsu, já tem um parâmetro, você já tem ali um padrão de tempo, né? A gente sabe que Master 2 luta 5 minutos, Master 1 colorida luta 6 minutos, né? Faixa preta, adulto luta 10 minutos, marrom 8, roxa 7, azul 6 e branca 5. Então eu já tenho isso me dado, né? Eu não preciso calcular isso, já foi me dado. Então o que eu vou fazer? Eu vou pensar em criar estratégias para que esse grupo que eu estou treinando, ou esses grupos que eu estou treinando, tenham o melhor desempenho para esse tempo. Beleza? Aí, por exemplo, se o teu aluno vai fazer uma luta casada daqui a 2 meses, numa luta de 10 minutos, e ele é faixa azul, mas a luta casada é de 10 minutos, aí você vai prepará-lo para 10 minutos, beleza? Porém, ainda assim, né, se a tua planilha de treino está bem organizada, isso aí não vai ser muito trabalho não, porque é só reestruturar, né, reorganizar ali o caminho que você já está fazendo, porque o norte você já tem. Beleza? Então, primeira coisa, tá? É pensar na classe, na faixa e na categoria. A gente usou como avatar, né? Como um boneco, né? Um projeto aqui, o Lúcio, tá? Então, o Lúcio Flávio é o meu aluno. Eu sou meu aluno. Master 2, 37 anos, faixa preta, luta 5 minutos. Então, esse foi o meu primeiro dado. O meu segundo dado que eu tenho que é muito importante para mim, qual é a competição, né? Qual é a competição que eu vou preparar o Lúcio? Então eu sei que o Lúcio, né? Eu sei que eu luto as principais competições da IBJJF. Então a gente está falando de brasileiro, internacional e mundial, tá? Brasileiro de equipe, mas aí é um plus, né? Quando me chamam para a equipe, quando me convidam, eu vou lá e tento dar uma força. Então, mas as minhas principais competições são essa, tá? Brasileiro, internacional e mundial. Porém, tá? O internacional, hoje, pensando num brasileiro e pensando num mundial, é uma competição de nível mediano, tá?
Então, de novo, o internacional, comparado com o mundial e com o brasileiro, é uma competição de nível mediano, ok? Tá? Agora, pelo menos tem sido na minha categoria nos últimos anos. Por que eu tô falando? Então, Lúcio, está falando que o internacional é fraco? Não estou falando que o internacional é fraco. Eu estou falando que o brasileiro e que o mundial são muito mais fortes que o internacional. Consegue entender isso? Eu estou comparando com as competições que eu tenho aí. Tá? Então, e eu tenho o brasileiro, que é no final de abril, começo de maio, e eu tenho o mundial, que é no final de agosto, pensando no Master. Então, quando eu organizo a planilha de treino para o Lúcio, tá? Tudo bom, Antônio? Então, quando eu organizo essa planilha de treino para o Lúcio, basicamente eu vou pensar nessas duas competições, ok? Beleza? Aí eu vou olhar para essas lutas e vou falar assim: quantas lutas o Lúcio faz no brasileiro? Quantas lutas o Lúcio precisa fazer no mundial? Precisa fazer 5 lutas, ok? Precisa fazer 5 lutas para ser campeão. Então eu já tenho dado que o Lúcio faz 5 minutos e agora eu tenho um outro dado. Ele precisa fazer 5 lutas, ok? Então eu pego, galera, o que eu vou falar aqui é... Ô, Luizinho, o que eu vou falar aqui é um segredo só nosso, ok? Esse é o método de treino, tá? Que eu utilizo, que é o método 7, tá? Uma das coisas do método 7 é exatamente esse cálculo, beleza? Então eu pego esse tempo que eu tenho de luta, que são 5 minutos, e eu pego a quantidade de luta que ele possivelmente vai fazer na competição, tá? E eu uso isso como tempo base. Então o Lúcio precisa fazer 5 minutos 5 vezes num dia, não é isso? Então eu pego esse tempo, multiplico 5 vezes 5, eu tenho 25 minutos para trabalhar como base. O que é isso, base? Isso aí é o tempo que o Lúcio tem que conseguir no final da planilha dele, perto da competição, é o tempo base do Lúcio, tá? É o meu tempo porto, né? Que é onde eu me baseio ali, beleza? Então isso é muito importante. Então, eu tenho como base conseguir fazer 5 treinos. Pensando em mim, tá? Lúcio, de novo, tá? Eu já me conheço, né? Eu sei que eu aguento fazer esses 5 treinos. Então, ótimo, perfeito. Então, eu tenho eles como base. Abaixo de 5 treinos, no início da temporada, nem pensar, ok? Se eu... Lúcio, os treinos hoje não foram treinos de 5 minutos. Tá? Foram treinos de 10 minutos, beleza, mas qual é a base que eu falei? 5 vezes 5, 25. Então, somando os treinos de 10 minutos que o Lúcio vai fazer no início da temporada, nem pensar em ser menos de 25 minutos, beleza? Consegue entender isso? No início da temporada, eu vou estar sempre acima desses 25, somando meus treinos total. Lúcio, mas qual treino você vai fazer? Não sei, eu não sei o que você está planejando para mim. Você está planejando o quê? Qual o sistema energético que a gente vai trabalhar? A gente vai trabalhar com tempos longos ou tempos curtos? O que você pensa? Como você pensa o jiu-jitsu? Como você organiza o jiu-jitsu na sua cabeça? Beleza? Então, eu, Lúcio Flávio, eu tenho um método para fazer isso, ok? Mas pode ser que você tenha outro. Tá? Se for pensar, Lúcio, eu quero pensar como seu método. E quem me acompanha aqui sabe que eu penso jiu-jitsu como sistemas energéticos. Então, inicialmente, qual é o meu grande... O que eu foco no organismo do meu aluno? Né? Gerar algumas adaptações que eu acho importantíssimas e indispensáveis para que lá na frente ele consiga ter uma recuperação ótima. Tá? 2, gerar algumas adaptações no coração do meu aluno e nesse sistema circulatório fundamentais. Pode perguntar, eu vi lá a tua pergunta, eu já vou chegar nela, ô Kleber. Eu já vou chegar nela. Você perguntou qual o descanso, né? Que eu falei tempo de 5, você perguntou qual o descanso. Eu vou chegar lá nela. Mas pode deixar a pergunta aí. Então, assim, eu tenho... Perdi aqui onde eu estava. Então eu penso os sistemas energéticos, tá? Inicialmente nessa tabela, eu penso em tempos mais longos. Por quê? Porque tem algumas adaptações no organismo do meu aluno, principalmente de caráter central, tá? Tô falando aí de coração e adaptações cardíacas, circulatórias, fundamentais
para que depois ele consiga responder melhor aos outros treinamentos que a gente vai fazer ao longo do nosso treino. Isso é importantíssimo. Aí eu estou falando de capacidade cardíaca, força de contração do coração, tá? E volume de ejeção, que é o que? É capacidade de enchimento desse coração durante a atividade, durante a vida, no caso. Quanto mais sangue eu conseguir encher em uma contração meu coração, para ele contrair e expulsar, melhor é. Quanto mais força eu tiver nesse coração para contrair esse sangue que entrou, melhor é. Aí eu tô falando, é condicionamento para a competição do Lúcio, mas também é saúde para o Lúcio enquanto ser humano, enquanto pai, enquanto esposo, enquanto professor, no meu dia a dia, né? Então a gente está pensando em saúde do Lúcio também, beleza? Então eu tenho essa preocupação inicialmente na planilha de treino. Aí vou agora pegar o gancho na pergunta do Kleber lá em cima. Lúcio, você falou que são 5 minutos e qual é... Ô, Serma, tudo bom? Lúcio, você falou em 5 minutos e qual é o tempo de intervalo? Aí, Kleber, depende da fase de treino que eu tô com o meu aluno. Aí é mais uma das coisas que eu anotei aqui. Qual a fase que nós estamos? Então, assim, o cara precisa fazer quantos rolas? Aí eu vejo a galera falando, não, no mínimo, para ser campeão mundial, o cara tem que fazer 10 rolas. Sério? Tem certeza disso? Por que 10 rolas? Você está falando de quem? Quem é esse cara? Em que fase que você está? Você está falando 10 rolas perto da competição? Então, ou você está falando 10 rolas longe da competição? Aí eu já posso te dizer que longe da competição, dependendo do que a gente estiver trabalhando, até mais de 10. E dependendo do tempo que você estiver fazendo, até mais de 20. Eu não sei qual o tempo que você está fazendo. Não é isso? Então, cuidado com como que você está organizando essa planilha. Entendeu? Então, assim, o rola, vamos lá. Se eu pensar, tá, num atleta que tem um condicionamento muito bom e eu já estou começando a planilha com ele e esse cara ele tem um histórico de resposta boa, tá? Vou até usar um gancho aqui, porque esses dias eu achei o vídeo lá do nosso treinamento e postei no YouTube o Denilson Pimenta, né? Quem viu lá o vídeo viu, né, o estresse tá lá no YouTube, estresse de treino que a gente estava fazendo numa preparação física específica, ok? Então, o Denilson é um cara diferenciado, ele tem um gás absurdo, não é isso? Então, é um cara que pra gente treinar, pra gente pensar num treinamento que vai gerar desequilíbrio no organismo dele, tem que pensar de uma forma diferenciada. Então, todo método de treino, ele tem que ser aplicado da melhor forma possível para aquele indivíduo, né? Tá? Mas então, assim, como eu estava falando, então, assim, depende, a quantidade de rola, ela vai depender sempre da fase que você está. Antes, no início da sua planilha, esse cara pode treinar muito, pode, claro, assim, tem uns cálculos para você fazer isso, né? Sair chutando, né? Mas, assim, você pode treinar bastante. Só que quando vai se aproximando da competição, tá? Quando vai se aproximando da competição, ele já tem que começar a treinar o suficiente. O que é o suficiente? Como eu peguei o meu exemplo, né? Lúcio Flávio precisa de 5 lutas de 5 minutos. Então, quando vai se aproximando da competição, quantas lutas eu tenho que fazer no treino? 5 lutas. De quanto tempo? De 5 minutos. Qual é o intervalo, né, Kleber? O intervalo, se eu estou chegando perto da competição, se eu já estou num período pré-competitivo ali antes da competição, o período de competição, né? Eu tenho que fazer um intervalo compatível com o intervalo que eu encontro numa competição. Aí a gente se esbarra em uma situação, que é a nossa rotina. Normalmente você tem 1h30, 2 horas de treino, dependendo do lugar até 1 hora. Você não vai deixar o cara descansando. Por exemplo, teve um brasileiro que eu demorei quase 40 minutos para fazer minha segunda luta. Então, assim, tu não vai deixar um cara descansando 40 minutos para simular uma competição. Mas a gente sabe que se ele descansar, né, 5 a 10 minutos, é um descanso ótimo. Já deu tempo, ainda mais ele, na fase que a gente vai estar, já perto de competição, né, já é um descanso considerável. E lembrando sempre que, se você tem um tempo de luta de descanso, é o suficiente, que às vezes você sai de uma luta, dependendo da competição, você já vai ter que fazer outra. Beleza, galera? Até aqui, ainda tem algumas coisas ainda aqui. Até aqui tá tranquilo? Faz o joinha aí pra eu saber que tá tranquilo.
Se você não estiver tranquilo, fala, Lúcio, repete aí, você viajou na maionese, eu não estou entendendo nada. Coloca aí o se, ok, beleza? Sim, não, mais ou menos. Se aí, Daniel, tranquilo? Show, Kleber. Aldemir. Beleza, galera? Isso é importantíssimo. Então, só pra gente fazer a galera que vai chegando, vai se acomodando aí. Então, galera, hoje a gente está falando de quantidade de rola para ganhar condicionamento. E eu já falei aqui que depende da classe, da faixa e da categoria, né? Aí eu me usei como avatar, para a gente poder imaginar você treinando o Lúcio, né? Aí dei alguns exemplos, falei o tempo que eu luto, quantas lutas eu faço na competição, não é isso? Então usei isso como base. Aí eu falei que depende também da fase que você tá. Em relação ao descanso que o Kleber perguntou, nos períodos iniciais, no início do meu treinamento, da minha planilha, tá? Aí no caso, para os meus alunos, no caso aqui a gente está me usando como avatar, então quando eu vou treinar o Lúcio, né? No início da planilha dele, os descansos não são exatamente como vão ser na competição. Por quê? Porque ainda não tem necessidade. Eu não preciso treinar ele de forma tão específica inicialmente, porque o estresse específico é um estresse muito alto, tá? A intensidade quando você faz específico para a competição é uma intensidade muito alta, beleza? O atleta que hoje tem um nível para medalhar no Mundial, para medalhar num brasileiro, mesmo você treinando baixo com ele, ele vai lutar bem, né? E com muita chance de ganhar uma competição menor. Então, um atleta que tem um nível de um brasileiro, que tem um nível de um mundial, se você não precisa matar o cara para uma competição menor. Por quê? Porque você pode acabar queimando, né, essa ficha e depois esse cara tá com dificuldade de recuperação ou dificuldade de ganho de condicionamento quando ele estiver na competição dele principal, tá? Então não mata esse cara agora não, segura a onda, porque prepara o corpo dele para que quando você realmente for bater de fato no treinamento, quando você realmente for pegar pesado no treinamento, ele vai suportar e ele tem ficha para queimar, ele vai ter treino ali, ele vai aguentar aquilo. Então não bate nele agora, não acaba com ele agora. Então, para as competições menores, o cara vai competir de mediano, tá? Você mantém ele na média ali, tá? Beleza? Show? Deixa eu só pegar aqui que de repente pode ter a ver. Se você fazer uma planilha de um mês, seu aluno fica resfriado durante uma semana. Como você faz com a planilha, levando em conta que ele perdeu praticamente 1/3 do treino. No caso, ele perdeu 1/4, né? De um mês, a gente pensar em uma semana, ele perdeu 1/4 do treino. Então, aí, vamos lá. Cara, uma planilha de um mês, primeiro, quando alguém chega e fala assim, Lúcio, eu tenho um mês para uma competição, monta um treinamento para mim, primeira coisa que eu falo assim, deixa eu tacar um ferro na tua cabeça. Tô brincando. Mas assim, é um tempo muito curto. Dá para fazer alguma coisa? Dá. Mas aí tem que tomar muito cuidado. Então, eu não sei se o que você está me contando, Kleber, é realmente um fato real ou apenas uma dúvida, tá? Vou pensar primeiro. Se fosse um fato real, quando o cara chega, suponhamos que falta um mês para o Mundial, aí o cara chega e pede para você treiná-lo. Aí você vai madeira embaixo, claro. Por quê? Você tem pouco tempo, tu vai chegar para ele e falar, ó, amigo, você quer mesmo treinar? Quero. Então a gente vai ter que fazer um treinamento aqui, ó, beirando, tá? Beirando ali o limite de lesão, porque você só tem um mês, cara, e você quer ganhar a competição, beleza? Então você vai acabar batendo muito alto nesse organismo aí. Aí o que pode acontecer? Possivelmente vai acontecer isso. O cara tem que se alimentar bem, muito bem, porque ele vai ficar resfriado, a imunidade dele vai cair, porque você vai estar sempre no limite do estresse dele, beleza? Essa é a primeira coisa. Assim, pensando uma suposição, né, que você falou, é uma dúvida. Então, se esse cara perde uma semana, né, do treino, tá? Dependendo de que fase que ele perdeu, se foi a última semana e o objetivo dele era competir, complicou tudo, né?
Mas assim, se foi no meio da semana, aí eu reavalio e falo assim, cara, por que que ele ficou resfriado? Aí vamos lá, ele ficou resfriado porque ele é alérgico e ele já tava, normalmente é uma época do ano que ele normalmente fica resfriado, então era algo que eu já tinha que ter esperado, beleza? Agora, não, ele ficou resfriado, o cara não fica resfriado, o cara já tem, sei lá, 2 anos que não fica resfriado, então foi seu treinamento. Você exagerou no treino. Aí ou você exagerou, ou ele exagerou. Como assim, Lúcio? Se sou eu que passo treinamento? Porque ele pode ter treinado contigo e depois ele foi treinar na academia do amigo dele lá. Aí a academia do amigo dele lá, ele tá treinando forte pra caraca. Ou ele tá treinando jiu-jitsu contigo e tá fazendo preparação física com um cara e vocês não estão conversando, né? Então o que acontece? Tá destruindo o organismo do cara. Ou, no caso que eu sei que você é formado em educação física, Kleber, você pode estar fazendo a preparação do cara e o cara tá treinando jiu-jitsu com outra pessoa, né? E vocês não estão conversando e os dois estão sentando a madeira no organismo dele. E o que está acontecendo? Ele realmente, deixa eu só clicar aqui para não perder o tempo, ele realmente está em estresse muito alto. Então é muito importante a gente conseguir atleta, né? O cara que vai treinar todos os dias, tá? O cara que vai treinar todos os dias e ele tem mais de uma atividade, é muito, muito importante que a gente consiga fazer um mapeamento de todas as atividades que ele faz. Isso é muito importante, porque senão alguém vai ter que descer a intensidade aí, cara, e vai ser a pessoa mais consciente. No meu caso, normalmente eu desço a intensidade. E eu falo pro cara, ó, cara, você não tá respeitando o que eu tô falando, então eu vou ter que descer a intensidade. Porque assim, para lesionar o cara e ele não lutar, é melhor ele lutar com um nível de condicionamento 8 do que ele chegar com nível de condicionamento 10 cheio de lesão e não conseguir render. Vai pesar na balança. Consegue entender assim a diferença? Beleza? Respondi, Kleber. Galera, tá tranquilo aí? Entendeu essa parte que eu falei agora? Então, acho que não terminei a resposta não. Aí eu falei fui entrar em outra palavra. Então, aí eu tenho que saber o porquê que ele entrou nesse resfriado, nessa gripe. Então, aí vamos supor, o cara realmente entrou na gripe, você identificou que foi excesso de treino, volta o treino, cara. Volta o treino. Você perdeu uma semana, você volta uma semana anterior, qual era a intensidade que você estava, e você quebra a intensidade que você estava naquela semana anterior, para começar mediano e começar a responder o organismo dele de novo. Consegue entender? Suponhamos que uma semana anterior dele ficar resfriado, está trabalhando com intensidade 9, tá? Você não pode voltar com ele de intensidade 9, porque o cara ficou uma semana parada resfriado. Se ele tomou remédio, piorou a situação. Se ele foi medicado, aí, dependendo do remédio, o condicionamento dele Minha filha tá cantando, só um instante. Depois você canta aqui. A gente vai fazer uma live só você cantando. E... Então, você tem que pegar a semana anterior que ele estava, né? E você não pode voltar na mesma pegada, porque já estava muito alta. Então você vai diminuir um pouco. É o que eu falei. Dependendo do remédio que ele tomar, o condicionamento dele cai mais ainda. E isso tudo tem que ser pesado. Tá vendo que a gente não lida com robô? A gente lida com gente. E cada pessoa ela tem uma característica bem específica. Antônio. Ou o cara sabe que fica resfriado facilmente e não cuida para evitar isso, né, mestre? Antônio, por exemplo, se o cara já sabe que fica resfriado, a gente tem que tomar muito cuidado. O tio Erma falou que você não tá atrapalhando, tá? Puxa, você manda um beijo para ele. Então, se ele já sabe que ele tem uma imunidade baixa, que ele tende a ficar resfriado, e ele te passou isso, né? Ou você conhece seu aluno há um tempo, é muito interessante que a alimentação dele esteja muito boa. Quer ver uma coisa que às vezes a galera pega e peca muito, e eu vejo muito, muito mesmo isso? Presta atenção. Quando um atleta de jiu-jitsu principalmente, tá? Que é a nossa pegada aqui, perto de competição tem atletas que perde muito peso. E o fato dele perder muito peso,
ele acaba ficando com a imunidade muito baixa por natureza da situação, entendeu? Então, só o fato dele estar perdendo peso, isso você já pode, contabilizar uma intensidade, tá? Então, por exemplo, se o cara perde 5 quilos, você tem que contabilizar essa intensidade, beleza? Por quê? Porque ele tá com o organismo caindo e ele tá perdendo 5 quilos, cara. É coisa pra caraca. Se esse cara tiver a imunidade, se esse cara tiver o percentual de gordura muito baixo, ele tá perdendo peso da onde ele não tem. Ou ele vai desidratar, que já é ruim pra caraca, dependendo do tempo que ele começar a fazer isso, ou ele vai perder massa muscular, que é o que ele tem para perder, né? Então isso é muito ruim. Então isso é muito ruim, tá? Eu conheço alguns atletas que perdem 10 quilos. Imagina o organismo de um indivíduo, de uma pessoa, que ela está 10 quilos a menos. Você acha realmente que ele está em condições normais? Aí sabe o que o professor faz? Semana de competição, ainda dá uma carga extra de treinamento, porque o cara, entre aspas, tem que treinar mais para ficar mais forte. Olha a doideira que a gente está pensando. Na verdade, esse cara, quando ele está perdendo esse peso, ele já tem uma intensidade alta. Então o professor, ele tem que principalmente moderar essa questão aí. Então se ele já está com essa perda de peso, se ele já tem esse caráter de intensidade que está impresso no treino, você tem que pensar nisso. Para que eu vou aumentar a intensidade do cara? Quem não ganhou condicionamento até um período antes da competição não vai ganhar mais. O cara aumentar o treinamento na semana da competição, ele não vai ganhar condicionamento. Ele não vai ganhar condicionamento. A chance dele perder é muito grande. O que ele tinha que fazer já está feito. Beleza? Foi pergunta aqui. Não. Beleza, galera? Foi tranquilo? É que tava vindo o som aqui, eu fui enquanto você tava no som, acabei perdendo. Teve uma hora que eu perdi o foco aí. Tranquilo, os? Então eu falei da fase que a gente tá, respondi uma pergunta, boa pergunta, deu bastante caldo aí pra nossa conversa. Quanto tempo nós temos, né? E aí, uma outra pergunta. Quanto tempo nós temos para treinar? Isso é fundamental. A gente falou aqui de um mês. Cara, um mês é muito pouco. Se você que estiver me ouvindo ou vai ouvir essa live aqui depois, cara, não procura uma pessoa para te treinar faltando um mês. Ou assim, para uma competição grande. Uma competição pequena, beleza. Mas se for uma competição grande, cara, ninguém... quer dizer, vou falar ninguém porque tem gente que pode fazer isso. Mas dificilmente um indivíduo, um ser de luz, digamos assim, vai decidir lutar um mundial no meio do mundial, cara. Cara, se o cara fizer isso, tipo assim, é uma pretensão de não ganhar muito grande. Consegue visualizar isso? Se você fizer isso, se você falar assim, eu falto um mês, eu quero me inscrever no mundial, eu vou lá conhecer, vou viajar, vou ver Las Vegas e tal, beleza. É uma coisa, você não está indo para competir, você está indo para conhecer Las Vegas e por acidente você vai competir, beleza? Agora, se o teu projeto é lutar o Mundial, cara, você já tem que estar com isso na cabeça muito tempo antes. Por exemplo, a gente está falando, olha só, olha que doideira. O Mundial esse ano não acontece. Se o treino voltasse hoje, se a gente voltasse a treinar hoje, tá? Eu já tinha que estar pensando no Mundial do ano que vem. Você tá falando de agosto de 2021. Consegue entender isso? Não tem lógica eu chegar, vou treinando, né, levando a vida, deixa a síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, e aí chega lá, faltando um mês, vou lutar um mundial. Não dá certo, a chance de não dar certo é muito grande, beleza? Então o período que você vai treinar, o período que você vai se organizar para treinar, ele é muito importante, beleza? Não deixa acontecer essa falha no seu planejamento.
período é muito importante. E quem tem que ficar sabendo disso? Teu professor de jiu-jitsu e seu preparador físico, cara. Eles têm que estar sabendo disso. Você não pode pensar assim, eu vou lutar o Mundial, mas eu já me preparei, porque o Lúcio falou que eu tenho que me preparar antes, então eu vou lutar o Mundial. Mas só vou avisar pro meu preparador físico e pro meu professor de jiu-jitsu quando faltar um mês. Dá no mesmo. Então, assim, você pensou, você tem que avisar antes, beleza? Isso é muito, muito importante, porque o planejamento vai começar ali. Quanto mais tempo a pessoa te dá para treinar, quanto mais tempo o meu aluno chega para mim e me avisa, melhor é. Eu tenho tempo para planejar, para colocar cada pingo no i, né? Beleza? Tem uma pergunta aqui, ó. Qual o período ideal e o mínimo para um atleta se preparar para uma competição alvo? Anderson. Então, Anderson, vai depender, tá, de que competição a gente está falando, beleza? Então, assim, competição alvo, a gente está falando de quem? É um atleta que luta competições estaduais ou é um cara, como eu vou botar aí, lutando mundial? São pesos diferentes, porque o nível de estresse que você vai ter que dar para aquele organismo é diferenciado. Mundial, tá? Eu aconselharia 1 ano. A planilha de treino do Mundial ela tem que começar quando termina o outro. Então eu lutei o Mundial em 2009, a minha planilha de treino já estava sendo contabilizada para o Mundial desse ano. Aí, por acidente do percurso aí, aconteceu isso tudo. Mas isso é importante. Então, cada fase, o período que eu vou ficar sem treinar, o período que eu vou treinar, o período que eu vou treinar baixo, o período que eu vou treinar alto, as competições que eu vou fazer, já está tudo planejado. A única coisa que aconteceu, presta atenção, que fugiu do meu planejamento, foi que aquela competição, no início do ano, essa competição que teve no início do ano que eu lutei, que foi um por equipe, eram 3 na equipe, né? Lutou eu, Fabinho e Juninho, eles me deram a honra de estar lutando do lado deles, né? Essa competição não estava planejada, ela apareceu, né? Aí numa configuração lá da equipe, aí surgiu meu nome, aí decidimos que eu ia lutar. Aí assim, foi um período muito curto, mas eu sabia, se tu reparar até o jeito de eu lutar, tá diferente ali. Porque eu sabia que o jeito que eu estava treinando não é um tipo de luta de potência. Então eu não teria explosão para passar uma guarda, eu não teria explosão para fazer algo, porque fisiologicamente o treino que eu estava fazendo não era para isso. O treino que eu estava fazendo era para suportar resistência, suportar treino longo, porque as adaptações que eu queria no meu organismo era para isso. Então, quando a competição surgiu naquele momento, a estratégia de luta que eu tinha que fazer era para isso. Consegue entender? Então, eu analisei o meu condicionamento, analisei a minha estrutura fisiológica e falei assim, vou lutar dessa forma. Então, a luta um pouquinho mais pausada, eu não fiz nenhum momento de explosão muito brusca. Por quê? Porque eu sabia que se eu fizesse, permanecesse por um tempo um pouquinho maior, meu corpo ainda não estava eficiente para esse sistema. Beleza? Conseguiu pegar essa ideia? Ô Sermo, o Oscar faz isso? Vai passear? Ele vai ver essa live. Tranquilo? Tranquilo? Então o tempo é muito importante. Então pensando em Mundial, né, Anderson? De preferência 1 ano. Só que aí a gente tem uma outra questão. Há alguns atletas que não vão ter o nível do Mundial ainda, tá? Pode ser que você precise organizar treinos para ele num período de 1 a 4 anos, né? Mais ou menos. Por que eu tô falando isso? Porque assim a gente pega, ele tem a experiência, a adaptação, a realidade daquela competição para ele começar a entender e o organismo dele começar a render. Às vezes a gente precisa, para dar um condicionamento legal nesse cara, às vezes um período aí até de 4 anos, beleza? Se a gente pensar, por exemplo, esportes olímpicos, às vezes o ciclo do cara às vezes é de 8 anos. Então algumas coisas que a gente tem que pensar, beleza? Agora, se for uma competição pequena, por exemplo, se for um internacional da vida, tá? 4 meses. A internacional não é competição pequena, tá, galera? A gente está comparando com o mundial. Lembra sempre disso. Se for um internacional da vida, o cara
dependendo da categoria vai fazer 3 lutas, dependendo da categoria. E às vezes os principais atletas não estão lutando porque estão guardando dinheiro para viajar para o Mundial, beleza? Aí a gente pode treinar esse cara com 4 meses, já dá um treino legal, já dá um condicionamento muito maneiro, muito bom assim para se trabalhar. 4 a 6 meses é um bom tempo, beleza? 3 meses a gente consegue fazer um trabalho legal, menos que isso é bem sacrificante. Mas dá para fazer, mas é bem sacrificante. Por exemplo, a forma como o Lúcio pensa condicionamento, tá? Aí é eu, tá, galera? Você pode conhecer pessoas que pensam diferente. A forma como eu penso, né? O método 7, tá? Que eu organizei ele em 4 períodos, em 4 momentos. Então, se eu tiver, por exemplo, 4 meses, pensar da forma mais básica possível de divisão de treino, tá? Não que vai ser isso, mas eu consigo fazer um mês para cada fase. Fica muito legal, beleza? Mas faça da forma mais grossa possível, tá? Claro que na hora que eu sento ali para ver, pode ser que mude alguma coisa. Algumas fases vão ficar mais extensas e outras mais curtas, beleza? Então isso é uma forma de se ver. Agora tem caras que fazem outro tipo de treino, fazem outro tipo de método. Ah, Lúcio, mas e aí? E se tiver menos tempo? Por exemplo, se eu pego um cara com 2 meses, tá? Mas ele já vem numa pegada legal e eu já conheço mais ou menos o organismo dele, conheço ele de treino, tem alguma situação montada na cabeça da característica dele legal, eu consigo adaptar essas fases, de repente até comer uma fase, né? Tirar uma fase para poder chegar aonde a gente quer mais rápido. Então assim, tem como fazer, tá? Mas é só para eu dar mais ou menos uma noção. Beleza, galera? Aproveitar, né? Fazer um merchan aí. Espero que vocês estejam gostando. 2 coisas que eu tenho que falar. A primeira, eu tenho um curso aí que tá rodando, né? Então quem tiver interesse, são 3 planilhas aí. Uma planilha de cálculo de rola, né? Uma planilha de organização de estímulos e uma planilha com 6 meses já montado, pré-montado para você, e baseado no conhecimento que você vai ter ali no curso. É um curso bem rápido, tá, galera? É um expresso, vamos dizer assim, baseado no conhecimento que está ali. Você consegue adaptar essa planilha de 6 meses e dar uma característica sua, porque tem os espaços que eu ensino como combinar, beleza? E mais pra frente, tá? Já tô terminando aí, Deus quiser. Eu queria fazer agora no final de maio, mas não vai dar. Mas se Deus quiser, até o final de junho, se Deus quiser, o curso grande vai ser lançado e tem coisas fantásticas aí que vão estar acontecendo pra gente aí. Fantástica. Tô falando assim, coisas que eu acredito que a maioria jamais tenha visto no mundo do jiu-jitsu. Botar aí, porque é algo assim, eu sou louco, quem me conhece aí sabe, eu penso diferente mesmo de tudo que tá por aí, e eu coloquei a minha cara mesmo no curso. Falar minha cara vai parecer que o curso tá feio, mas assim, a minha personalidade do curso, botei a minha personalidade, botei a minha paixão toda aí no curso, vai tá ficando muito legal. Eu sou suspeito de falar, mas tá ficando muito legal. Algumas prévias aí, aos poucos eu vou lançando, beleza? Algo totalmente revolucionário. Mas vamos lá, voltar aqui, ó. Apenas um merchan aí no meio. E quanto tempo temos e qual o sistema treinar nesta fase? Então, galera, Então, o Blade, olha só, se eu tenho, tá? Se eu tenho, vamos lá, que eu tava falando, se eu tenho 1 ano para treinar e já separei as minhas fases para treinar, eu tenho que saber qual sistema eu vou treinar. Mas, Lúcio, eu não penso desse jeito aí, eu penso jiu-jitsu de outra forma. Tá, beleza. Então você tem que pensar o que você quer causar no organismo do seu aluno, beleza? Ô, Fabinho, tamo junto. Panza. Então, galera, eu tenho que pensar o que eu quero com o organismo. Preste atenção no que eu falo aqui. Agora é sério, olha bem pra cá, porque anota isso, porque isso é um diferencial quando a gente vai dar uma aula, seja de preparação física ou seja de jiu-jitsu, tá? Presta bem atenção no que eu vou falar. Anota. Galera, quando você vai montar um treino, que você separa as fases do
do seu aluno ali, da sua turma, vamos pensar em turma, da sua turma de treino, você tem que saber exatamente o que você quer transformar no organismo do seu aluno. Tá? Eu penso sistemas energéticos primeiro, a forma como o Lúcio pensa. Tá? Mas se você pensa de outra forma, você tem que saber o que você quer mudar. Você não pode, olha para mim, olha o que eu vou falar. Professor de jiu-jitsu, você não pode organizar sua planilha de aula, tá? Organizar sua planilha de aula, seja aula comum ou seja aula de competidor, e falar assim, qual é o teu objetivo? Aí, ó, meu papel tá aqui, pra eu não perder o que eu tenho que falar. Tu vai pegar teu papel, tu não pode falar assim, o meu objetivo nos 4 primeiros meses é treinar guarda de la Riva, tá? O meu objetivo nos 3 primeiros meses é treinar meia guarda. Isso é o objetivo técnico, tá? Isso é a estratégia técnica que você vai utilizar na sua aula. Mas essa estratégia técnica, ela tá querendo alcançar que objetivo fisiológico? O que você quer que o teu aluno? Você quer que ele, nesses 4 primeiros meses, nesses 3 primeiros meses, ele ganhe que tipo de habilidade física? É força? É velocidade? É resistência? Você quer que ele melhore o coração? Você quer que ele melhore a resistência da musculatura? Você quer o que com ele? Se você não tiver isso, desculpa eu te falar, se você não tiver isso, o teu treino está à deriva. O teu treino está acontecendo qualquer coisa. Preste atenção de novo. Eu não estou falando em capacidade técnica, tá? Por exemplo, quantidade de rola, que é a nossa live aqui. Meu aluno faz 10, 20 rola todo dia durante 10 anos da vida dele, tá? E ele é muito técnico. Eu não estou falando isso. Não é isso. Tá? Questão técnica, se o cara fizer vários rolas, ele de repente vai sim aumentar a característica técnica, porque característica técnica não tem nada a ver com característica fisiológica. O que eu tô te falando, a minha briga entre aspas, né? Mas assim, o que eu levanto dentro do jiu-jitsu, a minha bandeira dentro do jiu-jitsu, dentro do mundo da luta, tá? É a questão fisiológica, o que você quer com o organismo do seu aluno. Então, nesses 4 meses, beleza, tu vai treinar meia guarda, tá? Tu vai treinar de la Riva, e o que você quer com o organismo dele? Ele vai saber de la Riva, mas ele vai saber de la Riva, você está treinando para ele ter velocidade? Ele vai saber de la Riva, mas em que condições que você está colocando o organismo dele? Que tipo de estresse está colocando? Ele está fazendo quantos treinos? Por que ele está fazendo esses treinos? Qual o descanso que você está dando? O que você quer melhorar na vida do teu aluno se ele não lutar competição? Se ele não lutar competição, tá? Você quer melhorar o que na vida dele? Você quer fazer o que na vida dele? Você quer que ele ganhe o quê? Que tipo de saúde? Que tipo... obrigado. Qualidade de vida. Qualidade para a vida toda. É isso aí, Erma. Né? É qualidade para a vida toda. Se eu só pensar em parte técnica, se na minha planilha só tiver parte técnica e esse cara parar o jiu-jitsu, o que eu mudei na vida dele? Ele vai usar o jiu-jitsu na vida dele, cara. Entendeu? Vai usar na defesa pessoal. Não vou entrar nem nesse mérito, tá? Porque assim, tô falando, cara, de vida, de saúde, tá? Então assim, quando você monta um treino para o teu aluno, você tem que pensar em que você vai mudar na vida dele fora do jiu-jitsu. Então, vai treinar o quê? Então, por isso que eu estou falando. Por que eu penso nos sistemas sistemas energéticos quando eu monto treino? Porque eu, tá? Já falei, até falei assim uma vez aqui. Não sei se foi aqui ou se foi uma live privada com um grupo, mas presta atenção, os sistemas energéticos é a forma como o teu organismo utiliza aquele substrato energético, como ele armazena, né? Como ele utiliza e como ele refaz, como ele recompõe, como ele recicla aquele sistema energético, beleza? Então isso é o sistema energético, aquele substrato energético. Isso são os sistemas energéticos. Aí, o que isso tem a ver, Lúcio? Então,
para ele fazer cada situação dessa, se ele vai usar mais gordura, se ele vai usar a glicose, o glicogênio o glicogênio hepático, que está lá no fígado, se ele vai usar a glicose que está como glicogênio muscular, que está dentro da sua musculatura, se ele vai usar a glicose que está no teu sangue disponível ali, se ele vai usar aquela energiazinha que já está lá dentro da tua musculatura disponível, ATP, se ele vai usar isso aí, para ele usar cada situação dessa, ele tem que desprender, ele tem que produzir, ele tem que liberar hormônios. E esses hormônios que ele libera, esses hormônios têm funções fundamentais na vida dele. Não, tem ou não tem? Você não tem que lidar melhor com a glicose na tua vida normal? Você não tem que lidar? Porque se você não tem eficiência para lidar com a glicose, você vai ter um problema de diabetes. Concorda comigo? Se você não tem problema para lidar, se você tem problemas para lidar com a gordura, você pode ter algum problema referente a gordura, ou obesidade, ou até algum tipo de problema com colesterol, ou outro problema qualquer. Mas assim, só pra gente ter noção. Então, quando eu penso nisso, eu penso por causa disso. Aí, claro, se esses sistemas estiverem muito eficientes, e se esses sistemas estão sendo direcionados por um momento de luta, ele vai ser eficiente na luta e esse cara vai ter condicionamento específico de jiu-jitsu, beleza? Agora, só que se ele não lutar, se ele não competir, ele vai ter condicionamento para a vida. Cara, ele vai lidar melhor com a gordura. Isso é ótimo para a vida da pessoa. O coração dele vai estar mais eficiente. Isso é ótimo para a vida dele. Ele vai ter uma capacidade circulatória melhor, ele vai ter mais vasos sanguíneos, mais capilares espalhados nas musculaturas. Isso é ótimo para ele, para a vida dele. Não é? Ele vai ter maior capacidade de utilizar a glicose, de lidar com a insulina. Ele vai ter maior capacidade de interagir com esse sistema. É isso. Basicamente é isso. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Beleza? Tranquilo? Melhor capacidade de utilização de oxigênio, que vai dar outros benefícios na vida dele. Então, galera, falei demais. Falta 8 minutos. Então eu tinha perguntas aqui, aí eu peguei essas perguntas e coloquei nesses tópicos que eu entendi que responderia essas perguntas, tá? Que é qual a quantidade de rolas que eu devo dar, né? Perto da parte competitiva, eu já falei aqui. E aqui teve uma pergunta: os competidores master têm a necessidade de treinar 5 minutos e tal? E eu também já respondi aqui. Beleza? Uci Felipe. Respondido, galera? Tranquilo? Faz um joinha aí. Então, galera, quem me acompanha aí sabe que assim, essa é a forma como eu olho o jiu-jitsu. Não abro mão disso, não abro mão mesmo. Graças a Deus, assim, quem tem me acompanhado, né? Tanto aqui que eu sei que quem tá aqui é porque gosta de alguma forma da minha visão, né? Compartilha de alguma forma a minha visão. E os meus alunos, a galera que tá comigo, assim, cara, tem tido resultados assim absurdos de saúde, né? Que a gente está falando aí, não só de rendimento de competição, também tem, mas de saúde, né? Porque isso é importante. Na outra live que eu falei do jiu-jitsu depois dos 30, né? Eu falei que a maioria dos meus alunos são master, cara. A maioria dos meus alunos são acima de 30. A maioria dos meus alunos não competem. E assim, o meu planejamento é para eles, sabe? O Lúcio, se não estiver competindo, é pai de família, né? É o Lúcio do dia a dia, precisa dar aula, precisa lidar com o estresse do diário, né? Precisa ter condicionamento básico para poder subir uma escada, para carregar uma bolsa. A minha esposa tá ouvindo, ela bota para carregar bolsa de compra. Isso é verdade. Ela tá rindo. Acho que o celular vai voar na minha cabeça. Então, é isso que a gente tem que pensar, né? E é essa minha visão aí. Eu sei que, como eu falo sempre, né, é uma visão revolucionária. Eu tenho até uma frase, né, eu falo, vamos revolucionar o jiu-jitsu? Quando eu falo vamos revolucionar o jiu-jitsu, é isso que eu tô falando, né? Que é uma visão diferenciada, e quanto mais gente... Eu sei que tem gente que pensa como eu sei que tem gente que às vezes
ela tem até uma visão e talvez não tenha essa clareza que eu estou passando aqui, mas é a visão que a pessoa tem também, e aí a gente vai somando. Você, como é que você tá, Reginaldo? Tranquilo, cara? Abração, saudade, hein? Então, é isso aí, galera. E aproveitar que a gente tem um tempinho, se alguém tiver uma pergunta, pode fazer aí, dá tempo de responder. Lembrar que eu tenho um curso aí que tá rodando na Hotmart, o link tá na minha bio, né, no meu perfil. Se clicar lá, vai entender um pouquinho do curso. São 3 planilhas que dá para usar de forma tranquila, apesar de ser um conhecimento absurdamente evoluído, porque calcula estresse de rola, se o cara tá perto do overtraining ou não. É uma planilha que não existe por aí do jeito que ela tá, adaptada ao jiu-jitsu. Então, é uma parada bem diferenciada e assim, dá para fazer muitas coisas. São 3 planilhas, uma de contagem de rola, né? Uma de estresse, como eu falei, e uma de que organiza, né? Que faz a planilha de treinamento de 6 meses, beleza? Você. Então, galera, e a outra, né? Outra coisa aí que eu vou falar antes que acabe é que até o final de junho, se tudo der certo, se Deus quiser, eu tô lançando o curso completo, tá? Que tem muita coisa, eu já tô com umas 12 horas gravadas de aula, tá? 12 horas gravadas de aula e a planilha, Erma, ela tá custando R$ 70. E aí pode parcelar, não lembro quantas vezes, eu acho que são 7 vezes a planilha. E no link já parcela, pode ser também, se não for cartão, pode ser, como fala? Pode ser boleto bancário, tá? E o link tá na minha bio, tá no meu perfil, se clicar lá já vai direto, aí já pega lá direto vai para uma página, dessa página vai para a página de compra, uma página de apresentação do curso, depois página de compra. O curso completo vai sair até o final de junho, né? Se tudo der certo, se Deus quiser. Boleto, pode ser no boleto. E esse curso completo eu ainda estou terminando, mas como eu falei, vai ter muito conteúdo, vai ter um módulo. Eu falei, algumas coisas, a forma que eu penso é bem diferente, mas vai ter um módulo só sobre coração, galera. Vou mostrar como que o treino de jiu-jitsu, o que acontece no coração do nosso aluno durante o treino de jiu-jitsu e como que o treino de jiu-jitsu melhora o coração do nosso aluno e como você, como professor, consegue interferir em determinados momentos para gerar uma adaptação muito específica no coração daquele aluno, o que é fantástico. Presta atenção. Você vai olhar para o cara e falar assim, ó, para a tua turma falar, ó, vou dar esse treino aqui, porque com esse treino aqui eu vou aumentar isso no coração, porque com esse treino aqui ele vai ter essa adaptação no coração. E é uma proposta também aí muito audaciosa que eu estou trazendo no curso completo, que é um módulo mais avançado. O curso completo tem a parte básica, a parte intermediária, a parte avançada, tá? E assim, só na parte básica já tem aula pra caraca. Se eu não me engano, são 3 módulos na parte básica. Depois, na parte intermediária são 2 ou 3 módulos. Na parte avançada são 2 módulos, se eu não me engano é isso. Na avançada eu sei que são 2 módulos. Na variáveis de treinamento, princípio de treinamento, aquecimento, valências físicas, tudo aplicado ao jiu-jitsu. Valências físicas, sistemas energéticos, são módulos, só sistema energético eu acho que tem 15 aulas só de sistema energético, se eu não me engano é isso. Isso que eu tô falando são módulos, cada módulo desse tem bastante aula. Depois tem isso do curso completo, tá, galera? Não da planilha, a planilha é outra coisa, a planilha já tá rodando aí, isso, o curso completo que vai sair. Aí tem o módulo de planejamento, que são 15 aulas também de planejamento, aí tem módulos, métodos de treinamento, como contar planilha de treino, como organizar, vai acabar aqui em 40 segundos. E o último módulo é o módulo do coração, que eu já gravei 12 aulas, se eu não me engano, mas está faltando mais umas 4 ou 5 aulas ainda, se eu não me engano. Deve chegar a quase 20. Galera, então vai acabar aqui 30 segundos. Muito obrigado, Erma, aí por estar aí com a gente. Valeu, galera, obrigado a todos.